Vocês estão me ouvindo? Então, vamos aqui. Sim. Tudo bom com vocês? Saudades. Vitória, entra lá naquele bonequinho com a câmera. Eu já aumentei o máximo que deu aqui, viu, gente? Mas vamos fazendo os testes por enquanto. Aí dentro de alguns minutinhos a gente já inicia realmente a aula. Bom, aqui pra mim tá tudo tranquilo. Tô conseguindo. Ouvir bem, pessoal, eu tô no celular, tá? Eu não entrei pelo net hoje. Pessoal, tô bem. Opa, deu uma. Voltou. Né? A conexão, na verdade. Oi, pessoal. Tá melhor agora? E aí? E aí? Sim. Bom, então vamos lá. Algumas orientações, né? Eu falei para vocês do material de apoio. Eu fiz algumas alterações na nossa aula de hoje. Eu tinha falado com vocês que seriam 2 aulas, uma de geografia e uma de sociologia. No caso, eu mudei uma coisinha aí que eu falei para vocês que vocês iam ter uma surpresa. Daqui a pouquinho eu conto, tô esperando entrar mais gente ainda. Então, se vocês já pegaram lá toda a parte de material de apoio, eu vou iniciar com a aula de geografia. A gente vai ter 2 participações especiais aqui hoje com a gente. Acho que já dá para falar. Eu não desliguei não, pessoal, é que tá caindo mesmo a conexão, tá? Mas fiquem tranquilos, se cair a gente retorna, tá bom? Não precisa ficar... cidade. Experiência agora. Eu vou aqui fora para ver se ele melhora. E aí, se melhorar, é por conta de sinal mesmo. Vamos fazer um tour pela escola. Estão com saudade da escola? Ah, gente, só para avisar, tá? Eu tô sem o Face Shield porque eu tô sem aluno agora, nesse momento. Não dá para fazer pelo Meet, que nem todo mundo tem internet. Se tivesse, até daria. E a gente precisa tentar usar esse daqui, tá? Pronto. Ah, agora eu tô até melhor aqui fora. Estão me vendo bem? Tá travando ainda? Saudade da escola, né, Fernando? Ó, o ventinho tá super bom. Bom,
essa paisagem aqui tá melhor até para nossa aula. E, aliás, combina bem mais comigo, né? Vocês sabem que eu gosto de aula externa. Então, tá bom. Agora são 10h22. A gente vai iniciar, então, pela aula de geografia. Eu estava lá prestes a falar sobre a minha surpresa. E aí a conexão deu uma travada. Qual é a surpresa que vocês vão ter? A área de humanas vai se juntar para dar um aulão para vocês hoje. Então vai começar comigo, com geografia. Depois a gente vai com a professora de história, com a professora Rúbia. E finaliza ali com a professora Gláucia de filosofia. E a gente vai tentar entrar nós três para tentar tirar algumas dúvidas, tá bom? Então pensem, vocês vão ter 3 aulas de 3 professoras diferentes hoje. Isso não quer dizer que a gente vai ficar até meio-dia aqui falando, tá bom? Mas a gente vai conseguir abordar. Em geografia, pessoal, eu vou pôr para vocês, eu vou transmitir a tela e eu vou colocar para vocês quais são as habilidades que nós vamos falar nessa aula de hoje. Tudo bem? Podemos começar? Olha o professor Maurício, não se esqueça do coordenador. O coordenador está assistindo a aula também. Aê, bem-vindo, Maurício. Se você quiser participação também, fique à vontade para chamar. Claro, material de apoio, caderninho, caneta, lápis, borracha. Não é o caderno do centro de mim. O Serginho morreu. Não tinha nem tanto medo, mas vontade de chorar, cara. É o caderno de vocês mesmo, tá, pessoal? O caderno que vocês têm aí para explicar, para anotar as explicações. Tudo bem? Podemos começar? Eu vou transmitir a tela. Vocês lembram que quando eu estou no celular e vou fazer a transmissão de tela, eu não consigo olhar o chat. Então vai ser daquela mesma maneira de sempre. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Não? Tá ruim ainda? Sim? Então, como eu estava dizendo, quando eu transmito a tela pelo celular, eu não consigo olhar o chat, porque eu vou estar olhando. Daí, nesse caso, pessoal, a gente vai fazer aquele mesmo combinado que nós já fizemos na sala de aula. Então, entro na tela do slide, apresento para vocês, volto aqui para dar uma olhada no chat. Tudo bem? Se atentem nas perguntas, nos questionamentos, para tirar dúvida, digita lá no chat. Se alguém quiser participar por vídeo, como eu tinha falado, é só ir lá naquele bonequinho e pedir permissão para poder falar por ali, tá bom? Podemos começar? Sim, sim? Então vamos lá. Pessoal, o assunto da aula, então, de hoje, a gente vai falar sobre urbanização. Estão conseguindo ver minha tela? Tá. Vou entrar, então, na apresentação. E o que a gente vai trabalhar, então, hoje? Qual vai ser a habilidade? Tira um print disso aí, pelo amor de Deus. Então, a gente vai trabalhar a seguinte habilidade. Identificar, analisar e comparar Oi, voltei. Entrou a professora Rúbia, depois voltei. Mas vamos lá, vamos lá.
Então, vou voltar lá para o slide para vocês observarem quais são as habilidades, tá? Eu vou tentar, pessoal, depois mandar essas aulas para vocês, tá? A parte de escrita. Mas o que vocês conseguirem, vocês vão anotando, tá bom? Estão me ouvindo? Então, ó. Identificar, analisar e comparar diferentes fontes narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas com o processo e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Tudo bem? E o que a gente vai falar então hoje, professora? A gente vai falar sobre urbanização. Eu tenho essa imagem aqui, é uma imagem bem antiga, de 1734, que é a cidade de Manchester. Voltei. Vocês conseguiram ver a imagem ou não? Oi, pessoal. Estão me vendo? Sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar e eu não vou transmitir porque eu acho que está muito pesado hoje e a gente não está nem conseguindo fazer. Tá bom? Caramba, hoje tá caindo, hein, a transmissão. De todas as vezes que a gente transmitiu, nunca caiu tanto igual hoje. Tudo bem? Bom, eu vou fazer então como explicação, como bate-papo mesmo, tá bom? Ai, ai. Eu tenho uma imagem que eu queria muito mostrar para vocês. Eu vou tentar, tá bom? É a última imagem, prometo. Mas eu queria que vocês tentassem entender o que é isso daqui. É uma imagem de antes e depois. Uma está em preto e branca e a outra está em colorido. O que Pessoal, eu vou pedir só para ninguém tocar naquele bonequinho, senão acaba me derrubando aqui da transmissão, tá bom? E daí coloca no bonequinho e eu acabo caindo para entrar outra pessoa. É uma cidade, a Vitória falou assim, uma cidade antiga e uma cidade mais nova, mais recente. Vou colocar de novo a imagem, tá? Aí, ó. Deem uma olhada nisso daí. Será que é a mesma cidade? Será que são cidades diferentes? O que chama a atenção de vocês nessas duas imagens? Pronto? Tô indo pra... o Renan colocou a evolução, o que chama atenção, a mesma cidade. A Débora tá falando que é a mesma cidade, só que tá mais arrumadinha. A Evelyn tem prédios. A Júlia falou que é a mesma cidade, um antes e depois. A evolução é a mesma cidade, mas com muito mais coisa renovada. Eu vou parar de transmitir aqui a tela, tá? Para vocês me verem. Pronto. Muito bem.
Aqui o Joel falou dos edifícios maiores, o Luan falou da evolução. Bom, quando a gente fala de urbanização, nós precisamos entender o processo. Pensem, como era o nosso bairro? Será que ele já tinha? A gente tá aqui fora. Tá fácil para a gente conseguir fazer uma observação. A gente consegue observar que tem muita área de mata ainda, mas em contrapartida, nós temos também muitas construções. Mas será que o bairro sempre foi assim? Será que ele sempre teve essas casas? Será que ele sempre teve essas construções? Aquele conjunto de prédios mesmo aqui embaixo, ele é mais novo? Ele é mais antigo? Quanto tempo tem isso? Vocês já chegaram a se perguntar sobre isso? Poxa, mas como era o meu bairro há 100 anos atrás? Como era o meu bairro quando surgiu a cidade de Mairinque? Nenhuma cidade, pessoal, começa de uma hora para outra. Pluft. Hoje a gente tem a Mata Atlântica, e amanhã a gente já tem a cidade. Não, isso é um processo. E esse processo ele vai ter um nome. Ele se chama urbanização. O processo, então, do crescimento das cidades é chamado de urbanização. Com esse crescimento, ele vai trazer algumas coisas específicas. Além das construções, a gente vai ter a parte de estradas, né, de ruas, para a gente chegar naquele local, a gente precisa ter acesso a ele. A gente vai ter a parte de saneamento básico, a gente vai ter a parte, por exemplo, que vai estar instituída em saúde, em escola. Não necessariamente quando esse bairro surgiu, a gente já tinha o postinho, a gente já tinha a escola. Não, ele vai ser um processo. A partir do momento que a gente tem aquela população, ela vai precisar de coisas. E conforme essa população vai crescendo, isso vai aumentando, isso vai evoluindo. Deixa eu dar uma olhada aqui que vocês estão escrevendo no chat. Aqui foi falado ainda do crescimento, né? O Júlio colocou aqui Mairinque, que é uma cidade bastante jovem ainda. Realmente, Júlio, tá correto aí. Depois vocês vão saber um pouquinho mais com a professora Rúbia, que ela vai falar um pouquinho mais da história de Mairinque para vocês. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que a urbanização, ela vai vir dessa concentração de pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, da cidade de São Paulo, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês, ela não começou assim. Apesar dela ter um processo de urbanização acelerado, ela não começou de um dia para o outro. Ela vai iniciar, a gente sempre pensa numa cidade, como se forma, né, uma cidade? Bom, vai começar com algumas casas. Dessas algumas casas vai virar uma vila. Dessa vila, ela vai crescendo, vai crescendo. Mas nesse ponto, a gente precisa pensar em algumas coisas específicas. O que vai fazer essa cidade crescer? Nós sabemos, vocês já estudaram isso, que inicialmente a nossa população era maior no campo. E quando isso muda? Grande questionamento. Quando que vai mudar? Quando que a população vai sair do campo, sua grande maioria, rural, e vai ir para a cidade? Em que momento da história isso acontece? Escrevam para mim no chat, por favor. Em que momento da história as cidades vão passar a crescer? A população vai sair, então, da área do campo e vai para a cidade. Eles vão para a cidade atrás do quê? Lorena falou quando acaba a escravidão. Tem mais. Vamos lá, pessoal. Isso é muito falado em história e em geografia, justamente por conta dessa importância aí para a gente compreender o crescimento das cidades. O Glairo colocou quando se precisa de estudo de aperfeiçoamentos, em busca do trabalho. Wellison, isso aí, gente, ele vai procurar moradia, vai procurar emprego. Vejam, quando a gente tem lá a Revolução Industrial, ela vai ser o estopim para que isso aconteça. Vejam, nós temos então camponeses, vamos pensar lá na Inglaterra inicialmente. Essa revolução vai chegar aqui no Brasil, mas ela vai chegar, a gente chama de retardada, né? Ela vai ter um efeito mais tardio. Então ela começa lá na Inglaterra, aí nesse caso nós temos os camponeses, então são vários rurais ali, né, no campo.
E quando surge, então, a indústria, esses camponeses, bem resumida, tá? Essa parte, esses camponeses vão sair do campo e ir para a cidade para trabalhar nessa indústria. E aí sim vai começar esse processo grande de industrialização, de urbanização. Chegando mais gente naquela pequena vila, eu vou ter que ter mais coisas, eu vou construir mais casas. Isso a gente consegue ter uma visualização no próprio bairro. No nosso caso, a gente está falando do bairro, na própria urbanização, ele vai ter um momento na história ali que o centro vai ser o local onde vai aglomerar mais a parte de comércio, a parte inicialmente de escolas, vai ser o centro do lugar, né? Ele vai ser o local onde eu vou encontrar. E as pessoas, conforme a moradia vai tendo um custo maior no centro, justamente por ele ter esse atrativo, as pessoas precisam procurar os locais mais baratos. Nesse caso, são as áreas que a gente chama de áreas periféricas, aquelas que ficam em torno do centro, em torno da cidade, os bairros. Esse bairro vai começa com uma casinha, com outra, e de repente, esse bairro já tem um monte de gente. Nesse caso, o que vai acontecer? Apesar do centro ainda manter lá o seu grande comércio, seu grande parte de supermercado, escolas, etc., como o bairro cresceu muito, a urbanização dele também tem que crescer. Então, aquele bairro que começou com estrada de terra, ele vai ser asfaltado. Se as pessoas não tinham água encanada e esgoto, ele vai ter o saneamento básico, luz elétrica, né, energia elétrica. E isso vai fazer com que isso aconteça e vá crescendo. Nesse caso, com mais gente, com mais saneamento, com mais infraestrutura, vão começar também os pontos comerciais. Por isso a gente vê hoje, nos bairros, a gente consegue encontrar grandes redes de supermercado. Elas saem do centro e vão para os bairros. Deu para entender um pouquinho, pessoal? Estou falando muito rápido. Deixa eu ver, que vocês escreveram bastante coisa aqui no chat. Aqui, ó, o Júlio colocou, quando a população passa a ser volumosa demais para um único lugar, ou quando nessa nova região existem recursos novos e valiosos. A Vitória, em busca de estudo e busca um trabalho e uma nova vida. A Débora, amei essa professora. Ah, que bonitinha, Débora, obrigada. Júlio, as aulas pessoalmente sim, Júlio, mas vamos lidar com o que a gente tem para hoje. Então, pessoal, dúvidas? Está dando para entender? Vocês estão conseguindo compreender? Vai ser uma aula curtinha, tá? Daqui a pouquinho eu já estou finalizando, então a professora Rubem que vai falar um pouquinho mais da história de Mairim, que já pode ir se preparando. Eu quero saber se vocês estão conseguindo compreender a minha explicação. Sim, não, mais ou menos. Então, ó, só para reforçar, a urbanização é o processo, então, de crescimento dessa cidade. Vamos sempre pensar assim, bom, inicialmente tinha uma casinha naquele lugar, depois essa casinha foi tendo mais casinhas e foi crescendo, virando uma vila. De vila, essa sociedade vai crescer ainda mais e vai virar um centro. Nesse centro, eu preciso ter uma infraestrutura. Por isso a gente vê muito, quando a gente fala de crescimento do bairro, às vezes ele tem só uma mercearia, né? Aquele mini mercadinho. Conforme o bairro vai crescendo, os comerciantes têm uma visão de que essa população ela precisa se deslocar desse bairro para ir até o centro fazer uma grande compra. Nesse caso, eu vou colocar o meu mercado lá. É claro que tem toda a outra parte logística que também é avaliada, né? Se dá, se não dá, se é muito longe, se não. Mas a grande maioria hoje dos bairros, ele vai ter esses pontos. Vai ter uma lojinha, vai ter uma barbearia, vai ter um mercadinho. Esse crescimento é grande. E o que vocês podem fazer para vocês compreenderem melhor isso? Perguntem para os avós de vocês, pessoas mais velhas que já moravam aqui no bairro. Ó, viu? Como que era o bairro? Ah, quantos anos você mora aqui, vó? Quantos anos você mora aqui, vô? Mãe, pai, tio, vizinho? Alguém que você tenha contato, que você saiba que mora aqui há mais tempo,
ou melhor, está inserido aqui há mais tempo que você. Para você entender qual foi o processo de urbanização. Já tinha escola? Ah, não tinha escola, então onde você estudava? Bom, eu saía daqui e eu ia lá no centro. Ou eu saía daqui e eu ia para São Roque. Vejam, isso é tudo uma amostra do grande crescimento do bairro. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Tá ótimo, a Débora colocou, tá dando para entender, deu para entender. Busca dos empregos. Lorena, saudade da escola. Ai, ó Renan, sua avó tá aí do lado? Aproveita, pergunta para ela se ela conhecia o bairro na formação do bairro. Se era exatamente do jeito que tá. Qual foi o primeiro local onde teve essas primeiras casas? Pergunta uma coisa bem interessante. Pergunta para ela se tinha asfalto aqui no bairro. Isso é bem legal pra gente saber. A Débora colocou a Marim, que antes, na minha opinião, era um pouco mais bonita do que agora. Será, Débora? Será que não depende do ponto de vista? Mas qual localização exata que você está falando que seria mais legal? Mais bonita? Então, Júlio, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas a ProRúbia, ela tinha preparado umas imagens para mostrar para vocês. Eu vou tentar transmitir a tela, mas eu não garanto. Agora parece que a conexão está um pouco melhor. A avó do Renan está saindo. Bom, então, pessoal, inicialmente a gente fala dessa parte da urbanização, tá? Isso daí é o que vocês estão aprendendo, inclusive, lá no Centro de Mídias. A urbanização, o processo do crescimento da cidade. Mas nem tudo são flores, né, gente? Nem tudo é, ai, que lindo, o bairro cresceu, a gente tem escola, a gente tem mercado, a gente tem asfalto e a gente tem muito asfalto. A gente derruba a árvore para colocar asfalto. Nesse sentido, a gente fala da ação antrópica. Ação antrópica. E o que é a ação antrópica? É a modificação que o homem faz nesse meio. Então, para eu começar um bairro, lembram que eu falei para vocês? Nós temos áreas verdes aqui. Mas muito provavelmente, vocês sabem que aqui no fundo da escola a gente tem uma grande mata, né? Será que era tudo assim? Alguém colocou, inclusive, isso daí no chat, que falou assim, era tudo mato. Realmente, para a gente fazer uma construção numa área original, a gente vai ter que desmatar. E quais são as consequências dessa ação antrópica? O que acontece? Vamos pegar as cidades maiores. Por exemplo, São Paulo. Final de tarde, deu uma chuva, o que acontece com São Paulo? E aí, pessoal? O que acontece com a cidade de São Paulo? Liga lá no Datena. Pessoal. A cidade de São Paulo inunda, alaga, né? E por quê? Simplesmente por conta da chuva? Ai, que droga, essa chuva aqui que fez tudo alagar. Foi realmente a chuva? Ou foi o processo de urbanização que a gente não tem ali naquele monte de cimento absorção suficiente? A gente tem diversos rios que foram canalizados. Só um spoiler de uma próxima aula que a gente vai ter, a gente vai falar sobre os rios canalizados da cidade de São Paulo. Nesse documentário, o Glairo colocou dos bueiros entupidos. Vejam, você está andando na cidade de São Paulo e quando você olha lá para o chão, tem aqueles bueirão. Se você parar para prestar atenção, você escuta o barulho da água. Ah, professora, aquilo lá é esgoto? Não. Aquilo lá é um rio que foi canalizado. Ele vai virar praticamente um esgoto porque toda a parte de água de enxurrada, de lixo, inclusive de locais onde não tem saneamento básico, vão para esse rio. E nesse caso, pessoal, a gente tem muito rio canalizado. Só que a canalização, com esse monte de lixo, inclusive, ele vai entupir e ele não vai ter vazão suficiente. E aí, inunda tudo. Não precisamos ir muito longe. Sorocaba, na semana passada, em uma chuva que deu, por conta de volume de água e também dessa parte de processo,
né, de cimento, absorção, o escoamento da própria água também ficou alagada, vias principais. Isso não foge muito, viu, pessoal? Se a gente for analisar, eu até esqueci, mas eu ia fazer esse teste com vocês. Vocês podem fazer em casa. Aqui, por exemplo, onde eu tô, a gente tem duas áreas, né? Vou mostrar o chão para vocês. Nós temos, então, uma parte de cimento. Cadê? Aqui. Cimento. E aqui eu tenho terra, certo? Se eu pegar um copo de água e jogar no cimento e mesma quantidade de água eu jogar na parte da terra, qual vai ser absorvida? Vai ter o mesmo impacto na absorção dessa água? A terra. A terra, sim, ela vai sugar essa água aí, né? Ela vai adentrar, vai filtrar e ela vai para os mananciais subterrâneos que a gente tem. No caso do cimento, não. O cimento vai virar uma grande poça de água. Só uma ideia aí para vocês terem noção que isso é uma consequência, tá bom? Uma consequência do processo de urbanização, consequentemente do processo antrópico que o homem modificou. Aqui, ó, deixa eu só ler. Teve alguns comentários aqui que o Júlio falou que o Rio Tietê é pior que esgoto. Na verdade, Júlio, ele nasce limpinho. Na sua nascente a gente consegue beber a sua água. Ele chega em São Paulo, ele morre. E mais lá pro final dele, que ele é um rio que corta praticamente o estado de São Paulo inteiro, lá no final dele, ele revive. Mas isso a gente vai falar numa outra aula. O Joel colocou aqui: um jovem brasileiro está projetando um asfalto que absorve a água da chuva e provavelmente não haverá mais alagamentos. Tem vários projetos, viu? Tem alguns projetos de cimento que faz essa absorção para que ele não fique assim. E aí também acaba pensando em meio ambiente. Tudo bem, pessoal? A Débora perguntou de colocar a presença. Débora, eu já consigo visualizar só pelos comentários de quem tá aqui. Só quem não falou nada, coloca um ok, coloca alguma coisa para eu poder observar depois. Tudo bem? Pessoal, vou encerrar a aula de geografia então por aqui. A gente deu uma pincelada, né, falando sobre o processo de urbanização. Deu para todo mundo entender? Ficou alguma dúvida? Mas vocês não vão sair daí, tá bom? Agora quem vai entrar para a aula é a professora Rúbia. Tanto eu, quanto Rúbia, quanto Gláucia, a gente tem o grande tema, né, que a gente vai estar falando sobre a parte de cidades e tal, mas cada um num aspecto, para vocês conseguirem entender a interdisciplinaridade dessas disciplinas. Não vai até muito tarde não, Glaide, eu acho que vai dar umas 2 aulas mais ou menos mesmo, tá bom? Deixa eu chamar então a Pro Rúbia aqui.
Oi, pessoal. Eu vou chamar a Rúbia para ver se melhora a parte do som dela. E aí, cadê? Rúbia. Opa. Oi, Rúbia. Eu vou tentar te chamar por aqui para ver se dá certo. Peraí. Vou tentar te colocar como. Não tá dando certo. Eu poderia te chamar para tentar ver se. Oi, menina. Deixa eu fazer uma sugestão. Glaucia, tem como você entrar agora? E depois aí a Rúbia tenta ver essa parte do fone, se funciona. Tenta entrar no celular, Rúbia, na transmissão. Enquanto isso, a Glaucia faz a parte dela. Pode ser? Eu tô tentando chamar a Rúbia por aqui, mas também não tá dando certo. Pede aí, Glaucia, pra gente atestar. Pede a solicitação pra você participar aqui. Daí eu vejo se a gente consegue entrar no azul. Só pra eu verificar. Por favor. Que eu por aqui eu não tô conseguindo chamar.
Estão me ouvindo? Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom dia! Que saudade de vocês. Vocês fazem muita falta. Como vocês estão? Estão se cuidando? Quero saber. Tô vendo o chat aqui. Vão escrevendo aí. Bom dia, meus lindos. O som tá bom? Perfeito. Estão me ouvindo, né? Pelo que eu pude notar aqui, vocês estão me ouvindo. Perfeito. Vocês fazem muita falta, viu? Coronavírus é muito chato mesmo, gente. A gente tem que ficar no trabalho remoto. Aí a gente prepara uma aula linda e maravilhosa para vocês, mas acontece várias coisas, o som não dá certo, o cachorro late, o homem do gás passa, enfim. São vários problemas, né, pessoal? Mas vamos dar continuidade. Falando aqui, né, dando continuidade ao que a professora Carol está falando, né? Então, à medida que o crescimento urbano começa a se tornar parte da realidade, vão surgindo alguns problemas, né? Problemas e dificuldades começam a ser apresentadas. Então, a administração pública, ela está incumbida de lidar com essas situações, né? Porém, alguns meios utilizados são questionados, né? A população questiona os meios que o poder público, às vezes a população, o que acontece? Eles não acham que o governo não vê as coisas com maior humanidade, eles vê a parte mais econômica. Então, as coisas são questionadas, né, pelos moradores, achando que não são consideradas necessidades dos moradores tais situações. Então, como a administração pública ela tem o poder de influenciar a ocupação urbana, né, tem o poder de influenciar a ocupação urbana, então ela acaba visando o desenvolvimento econômico, na verdade, né? E não dá atenção aos devidos problemas enfrentados pelos moradores. Então, isso é muito questionado. Nós vamos dar um exemplo, as moradias oferecidas para a classe, as pessoas de baixa renda, né? Então, eles visam mais o econômico, né? Então, o crescimento descontrolado, ele leva a modificação da estrutura da cidade, né? De forma negativa, né? De forma negativa, afetando a mobilidade urbana. Então, as políticas públicas são uma forma, né, de resolver esses problemas. Por quê? São programas e ações, né, que os governos, as decisões que eles tomam, né, visando garantindo o bem-estar da população. Então, uma hora a gente faz uma aula, né? Eu não sou professora de sociologia de vocês, sou de filosofia, mas uma vez a professora de sociologia, ela pode falar, né, sobre políticas públicas, sobre esse assunto, né? Políticas públicas, dar uma aula para melhor entendimento para vocês. Então, hoje a gente está dando uma aula, assim, dando uma pulada, digamos assim, né? Mas as políticas públicas são ações, né? São programas e ações, né? Feitas pelo governo para garantir o bem-estar da população, garantindo os direitos, né? Os seus direitos na Constituição. Então, conclui-se o quê, pessoal? Que a urbanização, ela é um assunto que deve ser tratado com um olhar mais humano, né? Vamos dizer assim, um olhar mais humano e menos econômico, certo? Visando a resolução dos problemas diários enfrentados pelos moradores, né? Então, vamos colocar um pouquinho de filosofia e vamos dar uma filosofada. Então, a filosofia, ela é resgatar a humanidade dos problemas que a gente vive, né? Então, a filosofia não é, como eu já falei para vocês, não é fazer o ser humano a pensar. O ser humano já tem essa atribuição de pensar, de refletir, uma coisa a mais, o pensamento em cima do pensamento. Então, a filosofia vem para humanizar mais as decisões. E a gente visa isso, né? Que os nossos governantes, a própria população,
né? Também humanizar mais, refletir mais sobre nossas ações, sobre nosso agir, né? Enfim. E tem as consequências, né, pessoal? As consequências dos problemas de urbanização não é só no Brasil. As consequências parte do mundo, né? Quando a urbanização dá de forma desordenada. Então, aí vem vários problemas. Excesso de lixo, poluição, violência, inundações, como a professora Carol já citou aí, né? Aí acho que eu falei muito, não falei? Tô falando demais, não tô? Não, tô sim. Falei demais. Ai, pessoal, como é bom falar com vocês, viu? Como eu queria estar em sala de aula para poder falar com vocês, perguntar se vocês estão bem, meus queridos. Como eu chego na sala, tudo bem com vocês, meus queridos? Carol, conseguiu falar conseguiu conectar a Rúbia? Eu acho que eu finalizo isso, pessoal. Vamos ser mais humanos, né? Então, resgatar mais a humanidade, né, dos nossos problemas que nós vivemos. Então, eu vou finalizar com essa fala, mais de filosofia mesmo, filosofando, né? Passo a voz aí para a professora Carol, ver se ela conseguiu, e finalizo aqui. Ai, deixa eu ler aqui, meus lindos. Saudade de vocês. Muita saudade de vocês. Como eu sinto falta. Vocês não têm noção como vocês fazem falta. Ontem eu fui na escola, a escola é morta sem vocês. É morta. É morta demais. Olha como eu tô bonitinha, tô até de batom. Carol, cadê você, minha linda? Oi. Tudo bem, Glaucia? Deixa eu ver se eu consigo entrar com você e eu ao mesmo tempo. Eu fui entrar para participar com você e acabei te derrubando, na verdade. Ah lá! Agora deu! Vivendo e aprendendo, né? A gente tá se adaptando. Sim, mas é assim que a gente consegue entrar realmente no eixo. Assim que a gente aprende, fazendo né? Teste. Sim. Fazendo teste. E você viu que o pessoal ama. Pessoal, estão gostando, pessoal? É a primeira vez, assim, né? Pelo menos que eu participo, é a primeira vez. A professora Carola fez algumas transmissões. A minha é a primeira vez, mas a gente está aprendendo, gente. A gente aprende junto, a gente se renova a cada dia. Eu sei que isso não supre, lógico, né? A gente está presente em sala de aula. Mas eu acho que é um pedacinho, é uma maneirinha da gente estar falando, olha, pessoal, a gente está aqui, né? É gostoso, Sim, mesmo que seja eles por mensagem, mas a gente está tendo esse contato. Para mim é muito importante. Eles sabem disso que eu sempre falo. Mas, igual você falou que você ainda não está fazendo transmissões. Aí você vai ver que vai começar também, você não vai querer parar mais. Claro, a gente vai voltar para a sala, né? Mas, enquanto isso, a gente vai dando o nosso jeitinho. Claro. Tudo pelo aluno. Vocês são tudo pra gente, tudo. Pessoal, perguntas, se vocês querem perguntar alguma coisa, estou eu aqui, a Glaucia também, vocês podem perguntar sociologia, filosofia, geografia. Só não me perguntem matemática, porque aí, galera, eu não vou conseguir ajudar muito. Não sei a Glaucia, mas eu não. Vamos dar uma descontraída aí, Carol. Acho que é a primeira vez, acho que eles estão, assim, meio perdidos. Acho que eles querem ver a gente, eles querem ver o nosso sorriso, a nossa felicidade. É isso que eles querem saber se a gente tá bem. Não é, pessoal? Eles estão falando aqui que tá tudo tranquilo. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, nem é uma pergunta, nada. Quer que eu dance? Quer que eu dance, eu danço. Olha! Sem pergunta. Bom, eu acho que a probleminha lá na conexão dela, que ela não está aparecendo aqui pra gente.
Mas aí, pessoal, falando, essa daqui foi, na verdade, mais pra gente matar a saudade. Eu sei que eu entrei mais de cabeça lá no assunto, mas vocês me conhecem, sabem que eu falo de geografia o tempo inteiro. Olha lá, Glaucia, pra você dançar. A próxima, quem sabe a próxima, tá bom? Eu vou fazer uma roupa bem legal, uma coreografia, tá bom? Tá vendo? Aula descontraída, a gente faz umas aulas descontraídas. Eu canto, a Glaucia dança. Sim, que pena que não deu certo da Ruby. Acho que é o som mesmo do computador dela. Eu tô no celular. Acho que sim. Mas não tem problema. A gente vai se ajeitando, a gente vai se adequando. E como eu falei, é mais para matar a saudade mesmo do que o conteúdo em si. A gente pensou carinhosamente em vocês, pessoal, para vocês nos verem, para vocês terem um pouquinho do contato conosco. Mesmo a Ruby eu não falando, mas vocês conseguiram ver, vocês viram que ela estava super animada. E eu acho que mais para frente a gente consegue marcar mais algumas. Ah, Maurício, sim, só lembrando aqui, pessoal, Centro de Mídias, tá bom? Hoje é quinta-feira, tem aula de filosofia, às 16h30, eu estarei lá. Então, deem continuidade aos seus estudos, tá bom, pessoal? Eu sei que é difícil, um momento complicado, mas não desanimem, dê continuidade aos estudos de vocês, ok? Maurício tá querendo falar também? Pede aí para entrar e a gente autoriza aqui, fica mal preto. Não veio nada ainda para mim aqui de pedido para entrar.
Obrigada, Maurício. A Rúbia, eu vi que ela apareceu aqui. Não foi eu que te derrubei, não, tá? Sumiu você aqui da tela. Obrigada pela participação. Né, acabou até dando uma aula aqui filosófica para a gente repensar e pensar. Eu estava acompanhando o pessoal aqui no chat e eu vi um comentário muito interessante aproveitando rapidinho. Quem que colocou aqui? Foi uma das meninas, a Vitória, que ela falou: as pessoas precisam pensar antes de sair de casa e chegar contaminando e contaminar as pessoas que mais amam. Então não se trata de pensar em você, e sim pensar no próximo. A gente falou muito isso nas aulas de sociologia, né? Falamos da empatia, do pensar no próximo. Então, o recado é basicamente isso mesmo. Se cuidar, pessoal. A Pro Rúbia entrou aqui. Eu vou ver se eu consigo chamar ela para conversa, tá? Rapidinho, pessoal. Pelo menos para ela falar um pouquinho com vocês. Rúbia, agora sim! Tudo bem? Agora sim! Ouvindo? Tudo! Sim, agora estamos. A gente trocou tudo aqui em casa. Tiramos o computador, colocamos o celular, agora vai. Tá bom? Tá, então eu vou deixar você com eles aí. Pessoal, eu vou aproveitar e me despedir já, porque a gente, né, acabou até passando um pouquinho do horário, mas é uma aula bem importante, a professora é excelente, eu gosto bastante de história e ela dá uma aula muito show. Então, muito obrigada por vocês virem. Espero que a gente possa marcar mais encontros, inclusive encontros como esse, né, da área de humanas. Tudo de bom para vocês. E tem aula de sociologia pelo Centro de Mídias hoje e amanhã tem aula de geografia. Não esqueçam. Beijo, até mais. Obrigada, viu, Rúbia? Obrigada, Gláucia, também, porque aceitou o convite. Obrigada a todos vocês, Maurício. Beijão. Vai. Apareceu. Oi, gente, tô aqui. Não vão embora, por favor. Tá todo mundo aí? Agora tá todo mundo me ouvindo? Beleza? Gente, que bom falar com vocês. Tava difícil, hein? Pelo amor de Deus. Complicado. Eu vou falar bem rapidinho, porque por conta dessas formas erradas tecnológicas aqui, dos erros técnicos, a gente se atrasou, tá bom? Agora tá todo mundo me ouvindo. Me fala ok aí para eu poder começar a falar um pouquinho da história de Mairinque. Beleza, ótimo, que bom. Então tá, vou continuar um pouquinho no assunto que a professora Carol estava falando e eu vou trazer um pouquinho de coisas, de fatos históricos para vocês da cidade de Mairinque, tá? A maioria tá com som aí, né? Beleza. Tá. Então, assim, como é que surgiu a história de Mairinque? Como é que surgiu a cidade de Mairinque? Algumas coisas eu já sabia, porém eu fui pesquisar e eu encontrei outras coisas, e isso é bem legal. É isso que a história mostra, tá? Que a gente sabe algumas coisas, aí a gente vai pesquisar e encontra outras, tá bom? Por exemplo, nos primeiros tempos, a estrada de ferro Sorocabana-Mairinque era apenas uma fazenda. Então, tudo aí que vocês moram, lá no centro da cidade, era uma fazendona, certo? E o nome da região era Caguera, não é Canguera, como a gente conhece hoje em dia. Era Caguera mesmo, que significa ossada. Com a construção da linha de ferro Ituana, pensa, a gente está falando de Mairinque, mas a estrada de ferro era Ituana. O que aconteceu? Mairinque passou a ter maior importância por conta dessa estrada de ferro, tá? E aí, por quê? Porque Mairinque era um entroncamento de várias regiões, dava para ir para a praia, dava para ir para o interior, para todos os lugares. E eu tô vendo aqui tudo aqui no meu computador, tá, gente? Porque tá um caos aqui o negócio. Em 27 de outubro de 1890, vocês não se preocupem com as datas. Tá travando? Estão conseguindo ouvir?
Beleza. Em 27 de outubro de 1890, uma diretoria fundou a Vila Mairinque, em homenagem ao conselheiro Francisco de Paula Mairinque, que era presidente da Estrada de Ferro citada. Depois, eu vou falar um pouquinho do Francisco de Paula Mairinque, tá bom? Que é bem interessante a história dele também. Devido ao fato de Mairinque ser um entroncamento importante, houve necessidade da construção de oficinas, almoxerifados, casas para o pessoal da administração dos trens. E aí a vila em volta ali da Estrada de Ferro, daquela estação que vocês conhecem lá no centro, foi só aumentando, porque o pessoal veio morar ali para poder construir a estrada de ferro que vocês conhecem, nem boca hoje em dia, né? Quase não funciona, infelizmente. É interessante também que a estrada de... fugiu a palavra. A companhia ali, como é que chama? A Estrada de Ferro Sorocabana, mas ali tem a estação de ferro, estação, não estava caindo. A estação férrea ali, ela foi uma das primeiras construções com arquitetura incrível. Então, quando a gente vê as fotos, a gente não vai conseguir ver as fotos hoje aqui, mas na aula depois eu mando para vocês, a gente consegue ver, ou então vocês procurem as fotos. É uma arquitetura maravilhosa, né? E é incrível para aquela época. A arquitetura avançada existe até hoje. Na época tinha água encanada, rede de esgotos, estação de tratamento. Então era tudo muito tecnológico para a época, que a gente está falando aqui de 1890, né? Muito tempo atrás. Lá na prefeitura municipal ainda tem um poste com lampião de gás que tem a inscrição Estação Ferroviária Sorocabana, EFS, Oficinas de Mairinque, de 1906. Devem. Ela está lá ainda hoje e a gente pode encontrar, tá bom? Em 24 de setembro de 1908, foi criado o Distrito da Paz de Mairinque, mas ainda era a comarca de São Roque, ou seja, ela pertencia a São Roque. Em 1930, a oficina da Estrada de Ferro Sorocabana foi transferida para Sorocaba. Com essa mudança, a vila iniciou uma queda no desenvolvimento, chegando quase a desaparecer. Foi só em 1940 que voltou novamente o movimento ali na estrada de ferro, né, em volta ali da estação ferroviária. E ali instalaram repartições, como depósito da locomotiva, oficinas de manutenção. Também abriram a sede da cooperativa para o distrito de Mairinque. E que ajudou também o desenvolvimento ali foi a Companhia Brasileira de Alumínio, porque ela começou a implantar a indústria em alumínio e também desenvolveu a Vila de Rodovalho, que a Vila Rodovalho, na verdade, é alumínio hoje em dia. Mas alumínio fazia parte de Mairinque e Mairinque fazia parte de São Roque. Olha só, tipo, era tudo um negócio bem grandão. Eram vários espaços, né? Mas tudo fazia parte de São Roque ainda. Em 1953, foi tentada pela primeira vez a emancipação política do distrito. Não deu certo, porque não havia ainda condições para instalação. E em 1958, com o apoio de toda a população, foi criado então o município de Mairinque, através de uma lei, né, que teve como seu primeiro prefeito, quem sabe aí quem foi o primeiro prefeito de Mairinque? Arganalto Ortoloni. Bonito nome, hein? Arganalto Ortoloni, primeiro prefeito de Mairinque, certo? Como que eu baixo a tela aqui? Tchurari. Enfim, Mairinque foi, então... muito estranho, gente, muito estranho. Eu achava que meu nome era estranho, depois que eu vi esse, vi que não. Arganalto Ortoloni, marquem aí, o primeiro prefeito de Mairinque. Aí, o que eu queria mostrar para vocês agora? Mostrar não, contar, né? Porque não vai dar para mostrar. A história do fundador de Mairinque. Sem H, Arganalto Ortoloni. É O com O mesmo, tá?
algumas coisas que aconteceram aí na cidade. E o cara, assim, ele era o tal. Rico, incrível. Por isso que a cidade se chama Mairink, bem escolhido. Vamos lá. Quem é o fundador? É interessante vocês saberem disso, porque vocês moram em Mairink, né, gente? É legal a gente saber a nossa história e tal. Eu sou de Itu, então eu sei muita coisa de Itu. Mas Itu é uma cidade histórica em sentido nacional, né? Então a gente conhece até mais, porque é o berço da República. Mairink tem essa história bem bonita. Eu queria tanto levar vocês para passear lá na estação ferroviária, gente, como eu queria, mas não vai rolar. Pelo menos por enquanto, né? Se vocês não ficar em casa, esse Covid não vai passar e a gente não vai poder passear, tá? Quem sabe até o final do ano a gente consegue visitar lá a estação, vai ser bem legal, tá bom? Mas vamos ver um pouquinho da história do Francisco de Paula Mairink. O cara nasceu no Rio de Janeiro, olha só, muito estranho, né? Em 1839, pensa. Ele foi... Eu vou ler algumas coisas aqui, depois a gente pontua, tá? Filho do camarista José Carlos Mairink e Maria Emília Teixeira Bernardes. Irmão do Visconde Mairink e de Clara Margarida. Um menino muito esperto que já trabalhava bem cedo em uma loja de fazendas de um comerciante local. Seu pai o enviou para uma escola militar de Porto Alegre, mas 2 anos depois ele abandonou a carreira militar e foi estudar na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. O jovem Mairink decidiu abandonar os estudos e ingressou como escrevente numa instituição financeira, onde seu pai foi um dos fundadores. O Banco Comercial do Rio de Janeiro. O pai dele era dono de banco, né? Pobre nem pouco. Vamos lá. Ali ele encontrou sua vocação para os assuntos financeiros, ascendendo rapidamente na hierarquia dos cargos do banco, vindo a ser eleito. Será que eu apertei coisa errada aqui? Deve ter apertado. Voltei. Tudo bem? Tudo bem? Pronto. Então, voltando. Ele estava lá no Rio de Janeiro, só que ele mostrou que tinha tanta competência nas questões financeiras que ele foi chamado para salvar a estação ferroviária chamada Asti, que era essa estação aí que vocês conhecem, certo? Foi notado, né? Ele veio para cá para salvar e começou a investir na estação ferroviária chamada Mateus Mailaschi. Ao assumir a companhia ferroviária, em 15 de maio de 1880, ele realizou uma auditoria, ou seja, ele foi olhar as contas para ver se as coisas estavam certas. E ele entendeu que era importante colocar a questão da produção do café para usar a linha férrea. Então ele entendeu que o local ali era muito interessante para fazer o transporte de café da região. Vamos ver o que mais aqui. E aí ele expandiu os trilhos na direção de Botucatu, atingiu as regiões cafeeiras, chegando a Assis, que abrigava também as oficinas. Juntou também a empresa de ferro, Estrada de Ferro Ituana. Então, toda a região ficou ligada para fazer esse transporte de café. Então, ele era muito inteligente mesmo, né? Porque ele sabia que o café era que estava dando dinheiro naquela época. A companhia presidida por Mairink logo iniciou obras de construção de um entroncamento ferroviário numa fazenda adquirida de Manuel da Costa Nunes, o Manduzinho, que é essa estação aí. Toda essa parte que vocês conhecem hoje era desse senhor chamado Manduzinho, uma fazenda do senhor Manduzinho. Era uma ilha de projeção dos engenheiros. O que é uma ilha de projeção? É um local estratégico para poder
jorrar toda a produção de muitas coisas, por exemplo, o café na época, certo? E ele entendeu que o lugar ali era muito promissor para a instalação. Em 27 de outubro de 1890, a companhia fundou às margens da estrada de ferro Sorocabana uma pequena vila, mas foi só em 1897, com a inauguração da linha para Itu, que é o nome de Mairink. Até então ela se chamava Mailasque. A partir de 1897 ela passou a se chamar Mairink, em homenagem, obviamente, ao fundador. Ele era uma pequena vila de operário, lembrando disso, tinha a estação e a vilinha de operário ali. E olha o tamanho da cidade hoje. Ontem eu li um artigo falando que a cidade tem mais de 47 mil habitantes. Muito grande, Mairink. Parece que não, né, quando a gente olha lá no centro. Mas nessa época aí era apenas uma pequena vila de operários. Mas Mairink não parou por aí. Ele não ficou só ali na estação ferroviária, né? Mas ele dirigiu a companhia. Olha o tanto de coisa que esse homem fez, eu fiquei espantada. Ele dirigiu a Companhia de Colonização Agrícola, foi acionista majoritário da Companhia Frigorífica do Moinho Fluminense, da Empresa Açucareira de Pernambuco, da Estrada de... eu acho que mudou aqui o negócio. Da Estrada de Ferro de São Paulo a Minas Gerais. E ele chegou até mesmo à região Nordeste, a fama do José de Paula Mairink. No ano de 1884, ele casou-se com Maria José Paranhos. Ele se tornou deputado da primeira Assembleia Constituinte da República e foi protagonista dos grandes embates com seu rival, o Conde Figueiredo. Gente, lembrando aqui que o Brasil estava saindo de uma monarquia e entrando para uma república, bem nessa época. Então era uma época muito turbulenta. É como se hoje a gente saísse do presidencialismo que a gente vive e mudasse para, não sei, tentasse mudasse para o parlamentarismo ou mesmo para tentar voltar para uma monarquia. Monarquia, lembra, é governo de reis, tá bom? O jornal O Globo e O País foram criados também por iniciativa do conselheiro O Globo. Pensa. Ele era um dos fundadores, né? Também possui uma vasta área na fazenda da área da Tijuca, no Rio de Janeiro. O que mais aqui? Nessa área ele tinha uma capelinha onde foi feito muitas gravações de novelas, casamentos de gente famosa, e ele morava só num palácio no Rio de Janeiro, isso mesmo. Mas somente um dia após a proclamação da República, que foi em novembro de 1889, aconteceu algo. Ele foi preso porque ele queria que ficasse a monarquia e não a República. Só que ele foi liberado no mesmo dia e tudo bem, né? Tranquilo. Olha só, essa parte o Palácio no Rio de Janeiro, gente, Palácio do Catete, não é um palácio em Mairink não, tá bom? Essa partinha aqui, eu vou ser bem breve que a gente já tá acabando, mas é triste, olha só. O translado, o que aconteceu? Ele já morreu, óbvio, né? Claro, imagina. E o corpo dele foi enterrado no Rio de Janeiro. Mas no ano de 1982, agora não faz muito tempo, o prefeito da cidade de Mairink, o Gimente, muita gente conhece, ele entrou em contato com os familiares do conselheiro e conseguiu autorização para exumar e transladar os restos mortais, ou seja, pegar os restos mortais lá do Mairink e trazer para a cidade de Mairink, o que seria justo, né? Na chegada no município houve uma cerimônia jamais vista com a presença do 2º Regimento de Artilharia. Nessa ocasião foi inaugurado no Horto Florestal uma exposição de objetos cedidos pela família de Mairink, como documentos, igaçabas, fardas, enfim, jogos de chá, café e jantar com brasão da família em ouro. Gente, quem conhece o Horto aí? Fala pra mim, alguém já foi visitar o Horto da cidade de Mairink? Parece que ele não tá funcionando mais, pelo que eu fiquei sabendo, né? Infelizmente, é triste. Mas esse museu da família do Francisco de Paula Mairink, ele era lá no Horto,
certo? Bem legal, mas infelizmente não existe mais, porque este museu, sim, foi saqueado. E ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Levaram todos os objetos da família de Mairink, do Mairink, e ninguém sabe mais o que aconteceu. Roubaram tudo. Triste, né? Pois é, isso é Brasil. Deixa eu ver aqui. Hoje, gente, lembrando que a gente não conhece mais a cidade de Mairink com a letra Y e com K no final, que é assim o nome original do José Francisco de Paula Mairink. É isso, não estou trocando o nome do cidadão. E também o túmulo dele fica no Paço Municipal, que está livre para visitações, tá? Se vocês quiserem. Deixa eu ver aqui. Oi, dona, tem uma ruína que nos relaciona com escravos. Em Mairink, vou procurar saber. Eu sei que aqui em Amínio tem lugares onde foram quilombos de escravos. Pode falar. Tá, depois eu chamo você, Débora. Tá bom? Enfim, gente, isso aqui foi uma aula para a gente tentar entender um pouquinho da história de Mairink. O legal seria levar vocês lá para conhecer e a gente ir falando devagar ou mostrar fotos bem interessantes na aula. Mas, né, estamos nessa situação aqui, tá bom? O que não deu para entender, vocês podem me chamar depois, no privado, a gente vai conversando sobre essa aula. Lembrando que essa aula é da professora Carol, né? A gente está falando das mudanças que aconteceram no território de Mairink. Então, só de vocês pararem e lembrarem que onde vocês moram, onde vocês vão lá no centro, era uma fazendona. Só mato, né? O primeiro local aberto foi aquele local da estação ali, onde o ônibus passa por baixo da linha férrea, que tem aquele prédio, né, que tá abandonado e tal. Mas é uma coisa incrível. Ali também no centro mesmo, onde param os ônibus, como é que chama? Tem, todo mundo fala? Tem o trem lá? A Maria Fumaça tá lá, né, gente? Maria Fumaça, olha que legal. Poxa, se a gente pudesse ir lá, tirar foto, seria muito interessante. A gente poderia fazer um aulão. Eu, a professora Carol, a professora Glaucia juntas, né? Mas vamos torcer para que diminuam os números e a gente consiga fazer vários passeios com vocês. Se a gente não conseguir fazer passeios, a gente vai tentar melhorar essas aulas aqui, que foi uma primeira tentativa, tá bom? Mas foi um prazer ver vocês, ver assim, né? De longe, né? Mas já tá ótimo. Vocês precisam se cuidar, fiquem em casa, usem máscara, não tenham vergonha de usar máscara. É a única forma de se proteger, tá bom? Depois eu vou falar com você, Wellison, pra gente saber mais sobre esse negócio aí dos escravos, tá? Beleza? Gente, 11h40. Bora terminar a aula, né?